Olá, sejam todos bem-vindos ao podcast Mulheres Seguras. Aqui não é conversa fácil, é decisão. 3 mulheres, 3 histórias, um posicionamento. Bem-vinda, amiga Orishi. Boa tarde, mulheres seguras do Brasil. Eu sou a Orishi Malavé, muito honrada de estar mais uma vez com vocês, representando a voz da mulher que foi forjada pelo fogo e renasceu das cinzas. Essa mulher maravilhosa e forte, a voz da mulher venezuelana no Brasil. Uau! Olá, eu sou Giane Delgado Gomes e hoje nós vamos mergulhar na inteligência que vem do campo. É isso mesmo. Roraima se consolidou como a fronteira agrícola do nosso país. Só em 2025, Roraima teve a soja injetando quase R$1 bilhão na nossa economia. É muito, né? Mas para isso tudo acontecer, é preciso muito trabalho de bastidor. E esse trabalho, hoje, sobre esse trabalho, nós vamos conversar com a engenheira agrônoma Roberta Nicareta. Bem-vinda, Roberta. Bem-vinda! Bravo! Olá, mulheres. É uma alegria para mim estar com vocês hoje, né? Quero aproveitar a oportunidade, agradecer pelo convite. E espero contribuir, né, com essa temporada do Mulheres Seguras. Com certeza. Com certeza. Roberta, Legal. como que você veio parar em Roraima? Você é engenheira agrônoma, casada com o Jason, que é um dos grandes plantadores de soja aqui de Roraima, recebedor de prêmios pela Gran Terra. Eu quero que você explique um pouquinho para o pessoal como que vocês vieram para cá. O que Roraima atraiu vocês para saírem do Mato Grosso para virem para Roraima? Então, vamos lá. Bem, eu e o Jason, né, já éramos casados, já tínhamos o Henrique, que é o nosso filho. E o Henrique tinha 1 ano na época. E no trabalho do Jason, ele conheceu uma pessoa que conhecia aqui, né? E essa pessoa falou muito bem do estado, falou de como eram as áreas, da questão dos valores, né? Que eram comercializadas, essas propriedades. Aí, só um minutinho, eu preciso interromper você agora, porque o nosso programa ele é ouvido pelo Brasil inteiro, pelo mundo, através do YouTube. Quando você fala de atrativo do Estado, o que significa para que outras pessoas que estejam fora do Estado também tenham essa percepção? O que atrai esse público? O que Roraima oferece que é diferente dos outros estados? Olha, no meu ponto de vista, várias coisas. Ótimo. Vamos saber, então. Então, vamos lá. Né, a nossa vinda para cá foi em função do valor das terras, né? Okay. Que é um valor ainda abaixo do valor que a gente vê no mercado, né? Então, é uma oportunidade, né? Uhum. E também a cidade de Boa Vista, né? É uma cidade muito bonita. Maravilhosa. Gostosa de viver. Então, eu acho que naquele primeiro momento ele ficou curioso por isso, né? E aí a gente não tinha uma programação de vir para cá. Eles tinham uma viagem e essa viagem era num feriado, não deu certo. E aí eles resolveram, falaram, já que a gente não vai conseguir ir nessa viagem, vamos conhecer Roraima, né? Já que a gente ficou tão interessado. E aí ele e o sócio dele vieram para cá. Foi em setembro ou outubro, mais ou menos, acho que, se eu não me engano, foi setembro de 2012. E aí vieram, conheceram, né, o estado, ficaram 3 dias aqui, pegaram um carro e saíram rodando, né, para ver como era. E aí ficaram maravilhados. Ele voltou para casa e falou para mim, olha, eu acho que a gente tem que ir embora. Vamos Que maravilha. É uma grande oportunidade, né? Então, mas nesse momento de decisão, assim, é um pouco complicado, né? Porque você tem uma vida lá, né? Tem a família, você conhece, né? Tá em meio das pessoas que você conhece. Tá na sua zona de conforto. Exatamente. E aí, isso veio como um desafio, né? Porque teria que abrir mão de tudo para tentar investir aqui. Mas fomos em busca dessa coragem, né? E aí, quando foi final de 2012, a gente veio para cá, né? Viemos, primeiro
em novembro veio a mudança e a gente ficou uns dias por aqui, que foi quando eu vim para conhecer, né, a cidade e o estado. Não tinha vindo antes, eu falo, já vim com a mudança. Já estava decidida, já não tinha o que hesitar. E aí viemos, né? Viemos já com essa vontade já de empreender, né, no agro aqui. E aí voltamos, passamos as festas de final de ano, né, com os nossos pais no Mato Grosso. E aí, em janeiro, viemos, digamos assim, definitivo. Mas já estávamos com as coisas aqui e tudo. E aí o começo é sempre difícil, né? Você se inteirar do local, né? Se inteirar com as pessoas, as dificuldades de como fazer o negócio acontecer aqui. Então, nós compramos uma propriedade aqui, né? Nesse ano de 2012. E viemos com esse intuito de plantar o grão aqui, plantar soja. Vocês vieram, né, para soja exclusivamente? Sim. No início. Vocês já plantavam soja no Mato Grosso? Nossos pais, sim. Nós trabalhávamos, o Jason também é engenheiro agrônomo, né? Trabalhava numa empresa, como a Gran Terra hoje, né? Essa empresa tinha o mesmo perfil que a Gran Terra tem, né? Que é venda de produtos e assistência técnica, né? Todo o suporte ali. Então, a gente já tinha, né? Jason já tinha essa experiência de lá, mas viemos para cá não com o intuito de empresa, viemos com o intuito de produção mesmo, né? E aí, se passaram 2 anos, aí quando foi em 2014, a gente começou a perceber que tinham necessidades que a gente precisava, né, tomar decisões para poder seguir. E aí foi quando veio a oportunidade das empresas, né? Eu abri a minha empresa, que é uma empresa de planejamento agrícola. É a AgroMT. AgroMT, isso. E aí o Jason, né, com mais sócios, abriram a empresa Gran Terra. E estamos aí nessa luta, nessa batalha aí. Roberta, então, na verdade, vocês ficaram 2013 e praticamente uma parte de 2014, e aí vocês perceberam as necessidades que vocês tinham para plantar e que não havia no estado ainda. A nossa maior dificuldade era a questão dos custos, né, gente? Então, porque assim, tudo você tem toda essa logística, tem que vir de fora. Então, transporte caro. Exato. Aí, então, o que acontecia? O volume que a gente precisava para nós era muito pouco. Então, isso encarece demais, né? Você fica com um custo alto. E aí, então, a ideia da empresa foi montar a empresa para captar mais pessoas que também precisassem desse recurso com um custo menor para conseguir vincular e trazer. Perfeito, viabilizar mais barato para todo mundo. Exatamente. Entendi. E aí também a minha empresa, que é a AgroMT, que é de planejamento, o que acontece? O produtor, quando ele vem, né, um exemplo aqui, é um lugar novo, está desenvolvendo, o produtor precisa fazer investimento, né? Então, precisa investir, precisa corrigir o solo, precisa fazer uma casa, um barracão, comprar máquina, implemento, e é tudo muito caro, é um custo muito alto. Então, como é que você tem essa reserva de valor capital inicial para sair fazendo esses investimentos? Então, a ideia também da empresa foi essa, né? A gente conseguir dar esse suporte para esses produtores. Então, hoje o produtor chega, eu preciso fazer correção de solo, preciso comprar máquina. Então, a gente faz esse trabalho, né? Conversa com ele direitinho, faz levantamento da área, faz levantamento do que precisa, faz análise documental, porque hoje, para a gente conseguir pegar um recurso financeiro, crédito rural, nas instituições, você precisa estar todo com o projeto todo direitinho e legalizado, né? Então, ali a gente consegue olhar a documentação da área, entender toda a atividade do produtor, né? E lançar esses dados dentro das instituições que ele pretende trabalhar. Perfeito. E as instituições, elas fazem uma análise, né, de como é esse produtor, o que ele tem, as necessidades dele. E aí o banco apresenta, né, uma proposta. Olha, você tem X reais, né, para você investir, fazer investimentos, e X reais para custeio, que é a produção da própria lavoura. E aí,
quando isso está aprovado, aí o produtor tem acesso a essas linhas de crédito. Né? Excelente. Então, na verdade, isso viabiliza o agro. sim, é isso que viabiliza o agro. Exatamente. A gente precisa estar organizado, né, para conseguir captar essas linhas de crédito, porque aí você consegue diluir todo o seu custo dos investimentos a longo prazo. Sim. Né? Senão não consegue viabilizar. Sim. Então, na verdade, a sua empresa é a mente técnica de todo o agronegócio, né? Do começo ali, sim, né? A gente precisa ter esse recurso, né? Captar tudo isso. E aí vem todo esse estudo, né? Todo esse entendimento de como com qual cultura esse produtor vai trabalhar, né? Qual Até a definição da cultura. Sim, tudo. É isso que me surgiu também da indagação. Vocês, então, prestam não só essa assessoria técnica, mas também vocês fazem uma assessoria do que irá ser produzido. Por exemplo, eu tenho uma propriedade e eu não produzo ainda. Vocês fazem essa assessoria também para dizer, olha, hoje o mercado é propenso para esse tipo de atividade ou para esse tipo de produto, porque conforme eu imagino que tem a questão de solo, correção de solo, clima, o que o mercado está dependendo no momento. Então, vocês também fazem essa prestação desse serviço? Na verdade, o que acontece? O produtor, quando ele vai para o campo, ele já tem em mente o que ele vai produzir, né? Então, ele já nos procura dizendo, olha, o meu intuito, até porque ele deve ter máquinas e equipamentos voltados para aquela cultura, né? Entendi. Porque não é o mesmo... Mas então ele não começa do zero. Olha, eu só tenho a propriedade. Não, às preciso vezes agora começa... viabilizar com vocês, através do recurso, todo o equipamento que eu vou precisar para produzir. Não, às vezes ele pode, nada impede dele começar do zero. Perfeito. Né? Agora, a gente precisa entender qual é essa cultura, né? Eu vou plantar cupuaçu, por exemplo, né? A gente também tem que entender do produtor, o senhor já tem esse mercado para venda? Porque não adianta eu produzir algo que lá na frente eu não vou conseguir. Não é só o que ele gosta, é o que é viável também economicamente. Porque o que acontece? Quando o banco faz essa análise, o que ele vai olhar é a capacidade de pagamento. Isso. Então, tudo que eu coloco lá na hora do cadastro também quer dizer isso. Olha, esse produtor ele vai plantar tal cultura, vai plantar tantos hectares e a receita prevista é X. Ele vai ter para quem vender, vai estar tudo certo. Então a gente quer uma garantia, exatamente. A garantia pode ser a própria produção ou é a terra? Dependendo, é a própria produção ou a própria máquina que você está financiando. Maquinário. E dependendo do valor, se é algo que é um valor muito alto, a instituição pode também pedir uma garantia real, que a gente chama. Sim. O imóvel. Entendi. Interessante isso. Mas assim, a gente não... Como a gente não trabalha com isso, a gente acaba não vendo esses pormenores, né? Porque essa é a grande diferença de uma agricultura familiar para uma agricultura empresarial mesmo, né? Mas a agricultura familiar também faz esse processo. Faz a mesma coisa, só que em escala menor. Exatamente. Existem linhas de crédito diferenciadas para a agricultura familiar também. Entendi. Então, também é mais ou menos essa mesma análise do entendimento do que o produtor vai plantar, né, a quantidade, se já tem o mercado para venda, se ele sabe do valor estimado do produto dele, né? E tem tudo isso. E, Roberta, quando que você se atentou desse seu tino, desse seu talento para um planejamento agrícola? Porque, assim, isso não é um primeiro mercado de trabalho para um engenheiro agrônomo, né? E você veio para cá, começou a plantar. Provavelmente tenha vindo da dor. Pois é. Também. Mas é como eu te falei, as nossas empresas, elas surgiram mesmo da necessidade, né? Então, por isso que eu te falei que no começo foi difícil, porque você não tem todo esse conhecimento, toda a expertise, né? Então, você tem que correr atrás. Sim. Então, hoje a gente faz com mais facilidade, sim, você já conhece as pessoas também. Mas lá no começo foi algo, assim, desafiador, sabe? Eu imagino. Você está 12 anos no mercado com a AgroMT. Sim, 12. E tem mais empresas como a sua? Tem. Inclusive, quando a gente veio para cá, já tinham algumas empresas, como a minha, né? E que também a gente usou dos serviços deles, né? E a gente foi aprendendo com eles também. Então, hoje, Boa Vista tem várias empresas nesse ramo, né? Nessa atividade. E precisa, né? Porque, e como o agro está crescendo cada vez mais, a gente precisa de pessoas também que, né, venham e ajudem a dar esse
esse suporte Sim, aí, né? é verdade. Até porque eu imagino que sem esse suporte ficaria muito difícil Roraima estar hoje nesse nível de produção, né? Sim, também. Né? Não, eu estava vendo os dados estatísticos. Em 2025, Roraima foi consolidado como o estado que mais cresceu com a injeção de soja no mercado, na economia. Proporcionalmente. Proporcionalmente. Foi quase R$1 bilhão só em 2025. Que legal. É muito. Sim. É muita coisa. Depois da soja veio a pecuária. Mas, assim, enquanto a soja era 900 e não sei quanto, a pecuária era 400 e pouca. Mais da metade a menos do primeiro para o segundo lugar. Então, soja é muito. Mas quando a gente fala do agronegócio, a gente fala de tudo. Sim. E isso é bacana, né? Porque quando você fala em questão de emprego direto, indireto, né? Hoje o agro no Brasil ele emprega mais de 28,5 milhões de pessoas, direta e indiretamente. É muito, né? Então, é muita gente. Isso que eu ia também te perguntar, Roberta, porque assim, a gente sabe que em Roraima não tem muito o processamento da matéria-prima, né, que é produzida pelo agro. A gente sabe de alguma... Eu conheço uma especificamente que faz o processamento, né, uma empresa, mas está aumentando isso, porque isso também incrementa, não só incrementa a mão de obra, tudo isso, processar a matéria-prima, o commodity, né, para não estar vendendo como commodity, como barateia produtos aqui, porque você produzir, por exemplo, farelo de soja, o próprio óleo, o farelo de soja você pode alimentar a galinha, aí vai animais, ovo mais barato, carne mais barata, né? Isso tudo reflete no mercado. Então a indústria é muito importante nesse negócio, né? Porque que nem você falou, aí para o produtor é muito importante, porque ele não precisa vender, ele vai vender o grão, né? Mas eu falo assim, ele tem mais opções quando o local tem uma indústria, né? Ele tem mais opções. Então, você não vai vender só para as empresas que fazem exportação. Mesmo no teu mercado local, você tem alguém que capta esse grão, né? E o mais legal, processa e entrega o produto final. Fica mais barato, né? Então, todo mundo nesse processo ganha. É verdade. Né? Isso que é bacana. Inclusive o consumidor final. Sim, inclusive o consumidor final. Não, isso é fantástico. E você conhece a realidade de Roraima em relação a isso? Está crescendo esse ramo de indústrias para processar? Olha, Giane, eu acredito que sim, mas não é algo tão fácil, né? Porque o investimento é muito alto. Então, que pegue, digamos, a matéria-prima e transforme em produto final, que a gente sabe agora que tem, né, no estado, é a Serra Verde, né? Serra que é esmagadora, Verde. né? Isso. Mas a gente acredita que em breve vai ter, né, indústrias que vão produzir biodiesel, etanol, né, que é em função da soja e do milho. Né? Então viabiliza muito a agricultura. Então vamos mandar um recado para quem tem interesse em vir para Roraima. Exatamente. Venham processar nossos grãos. Precisamos muito de indústrias para os nossos grãos. Verdade. Hoje, quando se fala em produzir em Roraima, qual seria o empecilho maior? São as estradas, é o acesso que é difícil, são as fronteiras que ainda geram de alguma forma insegurança. O que hoje as pessoas podem classificar como ainda um obstáculo para que venham produzir em Roraima? Eu acredito que hoje eu acho que o maior obstáculo é a questão logística mesmo. Logística. Distância. Sim. E aí, quando a gente fala na logística, quando a gente fala da possibilidade, eu não sei se já está na tua pergunta aí, Gi. Pode fazer. Posso fazer? A questão dos portos que em breve podem ser abertos através de Georgetown. Seria um atrativo a curto prazo? Eu acredito que sim. A gente é bem esperançoso, né, nessa questão dessa ligação com o Porto de Georgetown, né, porque facilitaria muito para nós. Sim. Né, não só a exportação, mas a entrada do produto também. Né, porque hoje, digamos que a gente tem produto, a maioria dos produtos vem rodoviário. Isso. Né? Nós ganharíamos muito tempo com isso, né?
Por exemplo, a safra que o produtor vai plantar agora, em 2026, ele já comprou esse produto no ano passado. Senão não dá tempo para chegar aqui. É isso mesmo. Entende? E o que a gente tem que entender também? Que a fábrica do produtor rural, ele é uma indústria a céu aberto, né? Então, por isso que eu falo que o produtor ele é muito corajoso, entende? Acabou a safra agora, né? Acabou a safra. Aí, foi tudo legal, né? Eu colhi, tive resultados positivos, mas eu já tenho que pensar na safra do ano que vem, senão não dá tempo das coisas chegarem aqui. Então, acaba a safra, digamos, a gente fala que termina a colheita ali em setembro, agosto, setembro, né? Finaliza. Ele já está pensando em comprar para a safra desse ano. Para o ano que vem. Porque ele vai começar a plantar agora, né? Meados de abril, começo de maio, iniciando as chuvas, você já tem que estar com os produtos então, na fazenda. 6 meses porque se ele termina em agosto, setembro, para abril do ano que vem, demora aí um gap de 6, 7 meses. Demora tudo isso até ele se planejar, comprar e chegar. Mas Nossa, demora, realmente. Porque demora. o que acontece? Ele já sabe, né? Ele já sabe, para o ano que vem eu vou plantar tantos hectares, né? Mas ele precisa ir atrás. Quem vai vender, né? Qual é o preço? Como que eu vou fazer? Já tem que estar tudo vendido. Eu vou, antes de produzir. Eu vou chegar, eu vou ter condições de comprar tudo com o meu recurso. Eu vou precisar de um financiamento de instituição. Que demora também. Exatamente. Nossa, é complexo esse muito complexo. Por isso o planejamento agrícola. Também. A necessidade. Eu tô achando agora que para você começar a pensar em produzir, você tem que antes fazer uma consulta com a tua empresa. Sim. Tem que ter uma consultoria. A AgroMT tá aí, né? Gente, exatamente. Não, e assim, quando a gente fala de Roraima, a Giane, que é daqui, Oriche chegou tem poucos anos, né? Oriche, 5 anos? 5 anos. Eu já estou aqui há 23 anos. E a gente consegue perceber muito claramente a mudança que foi para o Estado com a vinda do agro. Foi. É impressionante como nós evoluímos, né? Muito. Como tudo melhorou, a qualidade, até a qualidade de vida, a forma como a cidade se porta, a forma como as pessoas... Eu costumo falar para o meu marido, que ele é gaúcho, eu falo assim, gente, até as caras mudaram. Que antigamente a gente via mais as pessoas do Norte e Nordeste em Roraima. Agora, como tem gente do Sul e Sudeste agora compondo a sociedade roraimense. Então, para a gente isso é uma felicidade, porque isso significa evolução. Significa que nós estamos crescendo, estamos caminhando para um estado diferente, né? Um estado produtor. É isso mesmo. E, por falar em estado produtor, a gente já está encerrando. Primeiro bloco já acabou. Primeiro bloco já... 25 minutos, você acredita? E a gente já volta, porque a conversa, gente, está muito boa com essa mulher que está nos dando lição de agronegócio. E agora eu já estou até pensando em produzir. Olha aí, que maravilha. A gente já volta com mais conversa sobre agronegócio e sobre mulher à frente desse negócio. Tchau, tchau. Até já. Retornamos o nosso bloco com essa conversa agradabilíssima com essa mulher do agronegócio. Gente, ela não é uma mulher qualquer, é uma mulher que lida com altas cifras, que orienta as pessoas, os produtores, que direciona uma assessoria incrível, que ela tem uma empresa voltada para assessoria. E a gente vai aproveitar e vamos brindar essa mulher. Vamos. E ao nosso patrocinador, Parima Rentiacá. Um brinde ao sucesso. Obrigada, Parima Rentiacá. Se você deseja... Olha só, aqui é quase uma assessoria. Você que está chegando na nossa cidade, no nosso estado, precisa alocar um veículo de qualidade, com preços incríveis, um contrato maravilhoso, procure Parima Rentiacá. Então, você vai ter um veículo incrível para você rodar, conhecer a cidade, conhecer o estado, porque quem vem produzir aqui, quem vem conhecer nossas terras, precisa rodar muito. Então, alugue o seu veículo no Parima Rentiacá. Vamos continuar, amiga, com a nossa convidada. Vamos continuar. Roberta, fala para nós agora um pouquinho da sua vida pessoal. Vamos lá. Como que é a rotina de você equilibrar
todo esse planejamento agrícola que você faz na AgroMT com o seu planejamento de vida pessoal, com seus filhos. Você tem um casal de filhos. Isso. Ainda uma filha de 9 anos, a Bia. O Henrique de 14? Exato. 14. Mais o marido que tem que dar atenção. Mais cuidar da Roberta mulher, ir pra academia que eu te vejo malhando em forma. Então, como que é isso tudo? Você conciliar o seu trabalho, que é de muita responsabilidade, muito técnico, com a sua vida pessoal. Conta pra nós esse desafio. Qual é o segredo? Vamos lá. Eu acho que o segredo é determinação, né? Você tem que ter determinação no que você vai fazer e correr atrás, né? Sim. Mas, olha, como mãe, né? A gente sabe, é uma demanda o tempo todo. Sim. Né? Então, até de uns 2, 3 anos para cá, eu tenho tentado direcionar o tempo do meu trabalho no período da manhã, né? Porque as crianças vão para a escola, então é o tempo que eu, de fato, estou no escritório. No período da tarde, eu vou também, se for uma necessidade, uma urgência. Mas, se não, o período da tarde, eu preciso cuidar da vida. Exatamente. Perfeito. As crianças têm atividades extracurriculares, né? Então, aquele vai levar, vai buscar. Tem trabalho de escola que tem que ajudar, né? Tem que comprar material, tem que... Então, é uma infinidade de coisas, mercado, né? Sim, tudo. Tentar ir numa academia, né? Eu tento. Mas faz bem, né? A gente precisa desse momento, assim. Mas é isso que eu falo, né? Você tem que ter essa determinação. Né? O que eu vou fazer, como eu vou fazer, né? Que é um planejamento dentro da nossa vida, da nossa casa. Sim. Né? Então, eu tento focar isso, né? Pela manhã, eu tô lá profissional. No período da tarde, eu já sou mãe, mulher, dona de casa, e assim vai, achando tempinho ali para reorganizar tudo isso. É mesmo. E eu vejo assim que Roraima, ela propicia muito essa qualidade de vida para nós, Sim. né? Porque assim, eu também já morei em Mato Grosso, eu sei como que é, morei em outros estados, e meu tempo não rendia fora. A gente Você vem... passa muito tempo no trânsito. Nossa, é demais. tudo difícil, é tudo longe, difícil. Você consegue resolver 1, 2 problemas no máximo no dia, né? É verdade. Aqui não, aqui a gente rende. consegue, rende. A tarde toda você consegue ser mãe turista e você consegue ainda ir ao mercado e comprar as coisas, malhar quem malha. Ou E à noite se ainda cuidar. recebe convidados em casa. À noite ainda tem as atividades, quem se envolve com igreja, Sim. Então é muita coisa. Os convites sociais, porque a gente está o tempo inteiro aí sendo convidado. Sim. E quando não somos nós, são nossos filhos. Tem isso também. Gente, eu falo que tem dias que eu acho que a vida social deles é mais agitada do que a da gente. Não é? Aham. Mas é faz gostoso, parte né? Também, sim. É muito gostoso isso. E, Roberta, voltando a falar mais um pouquinho da sua vida pessoal também, mas voltada à sua atividade. Você sente, porque o agronegócio é um mundo muito masculino. Você sente que o fato de você estar à frente da AgroMT, que é uma empresa de planejamento agrícola, que presta toda essa assessoria, o fato de você ser mulher, isso te ajuda, atrapalha ou não tem a menor importância você ser mulher? Como que é essa relação com os homens do agro? Não, eu acredito muito nessa questão da transparência, né? Então, eu acho assim, quando você, olha, posso te ajudar, né? Tá dentro do meu conhecimento, do que eu posso fazer, né? Então, eu sou muito assim, eu prefiro entender o trabalho primeiro, né? E já deixar claro, olha, assim, podemos, né? Seguimos. Então, isso é uma questão de transparência. Eu não sei se o fato de ser mulher muda isso, sabe? Mas eu gosto de trabalhar dessa forma. Eu acho que dá uma segurança para mim e para o cliente também, né? Para entender. Gosto de falar, olha, essa etapa demora, né? Olha, aqui é rápido, se a gente tiver documentação, né? A gente consegue avançar. Mas Você nunca sentiu nenhuma resistência, nada que atrapalhe? Sendo honesta, sendo firme, técnica, não tem problema. Não, eu não vejo, assim... Eu não gosto muito desse negócio de tipo, a mulher, ela é
submissa ou discriminada, sabe? Sim. Esses rótulos. Eu sou muito de mãos dadas, homens e mulheres juntos, exatamente, né? e de encarar de frente, Muito bom. né? É isso mesmo. Então, pra gente ficar resolvido, eu penso assim, sabe? Sim, isso inclusive é um tema muito importante, né? Sim, que a gente adora. A gente adora isso, porque assim, claro que tem casos e casos, Sim. a gente analisa tudo da melhor maneira, mas assim, esse lado de ficar o tempo inteiro vitimizando a mulher, Sim. discriminando a mulher, é não, muito difícil mulher isso. já ganhou suas lutas, seus espaços, e agora a mulher ela tem que trabalhar junto com o homem. Exatamente. Então tem que estar todo mundo junto, a gente não tem que estar ali querendo mais, Não é mais ou uma separando o disputa. homem. Não, eu concordo. Não é disputa, é uma união. É uma união. A gente tem que estar unidos juntos. Porque para dar certo, você tem que somar. Se for para dividir, não faz vai. sentido, não faz sentido, né? Estamos juntos nisso aí. Exatamente. Que bom, Porque que senão bom. você demoniza a figura masculina, isso é péssimo pra gente, pra toda a família. Amamos os homens, não tem isso aí. Amamos os homens. Homens, maridos, amamos vocês. Isso. Roberta, eu tenho uma outra pergunta que cai muito no momento em relação aos defensivos agrícolas. Muitas pessoas criticam os defensivos agrícolas, né? Falam, tudo vem com agrotóxico, aí tem várias feirinhas de orgânicos. Enfim, um modismo, né, em relação a tudo isso. Você pode falar para a gente um pouquinho como que funcionam esses defensivos agrícolas nas plantações? Como que é prescrito, quantidade, segurança depois do produto nas nossas casas? Vamos lá. Porque até tem aí eu emendo com uma outra pergunta. Adoro emendar nas suas perguntas. Né? Tem eu costumo dizer que é quase um discurso de marketing do produto orgânico. Então, por exemplo, a plantação de arroz orgânico. Nós temos o MST fala muito que ele é o maior produtor de arroz orgânico, mas quando se fala de preço, de valor, nós não conseguimos consumir esse produto, né, que é dito como orgânico. E aí, nesse mesmo discurso, quem produz esse tipo de produto demoniza dizendo que o agro ele contamina muito as plantações, contamina muito os grãos. Por isso que a gente achou interessante fazer essa pergunta para você, para que você, como técnica da área, esclareça o que é verdadeiro nisso e o que a gente precisa saber efetivamente do que a gente está consumindo e do que a gente realmente tem que descartar mesmo, como uma inverdade. Eu falo assim, o produto orgânico é ótimo, né? O difícil é produzir. Exato. Ele. Mas tem coisas que, de fato, são produção orgânica. Só que aí o que acontece? O orgânico, ele não consegue fazer quantidade. É muito difícil fazer quantidade do produto orgânico e por isso que acaba ficando caro. Muito caro. Entende? Então, assim, essa questão do orgânico é bacana? Né? Para quem consegue adquirir esse produto. Essa questão dos defensivos, o que a gente precisa esclarecer, que eu vejo que as pessoas não têm conhecimento e falam sobre isso. Quando um defensivo agrícola ele vem para o mercado, já existiu anos de estudo para ele ser liberado, né? Então, tem estudos e quem faz essa liberação é o IBAMA, a MAPA, a ANAC. Então, vários órgãos acompanham esses estudos até o momento de entender que aquilo é seguro, né? Então, vamos lá. Temos produtos defensivos agrícolas que usamos, né? Mas não dá para confiar porque vai usando de monte, vai poluindo, vai intoxicando tudo. Também não é por aí, né? Então, quando o produto ele é liberado, ele vem lá com especificações? As especificações de uso, né? Como se fosse um remédio. Que quando você pensa no remédio, o que é o remédio é você usar a dosagem correta. Exato. Se você usar a dosagem errada, ele é um veneno. Veneno, né? Sim, exato. Então, o defensivo, ele é da mesma forma. Então, vem lá, olha, né? Para tal situação, utilizar tantos ml, né? Para situação tal. Então, vem um enquadramento ali de como esse produto deve ser usado. Quando é feita a venda, né? O engenheiro agrônomo ele tem que prescrever aquilo.
como uma receita. Uma receita mesmo. Né? Como se fosse... Se é o fosse médico da planta. Ele vai lá fosse o médico vai prescrever o remédio, né? O engenheiro agrônomo ele também vai prescrever o uso desse defensivo. E aí, o que acontece? Essas moléculas, elas também têm um tempo de vida. Né? Então, o produto ele é usado e aí cada produto também vem na bula lá prescrito, né? Essa molécula vai estar em atividade por mais tantos dias e tal, para fazer a função dela. Entende? Então, as pessoas não sabem isso, né? Ou não entendem. E aí, toda pequena conversa, às vezes, vira algo monstruoso, porque a gente vê nas redes sociais, né, bastante coisa sobre isso, sobre... Essas campanhas, quando Sim, botam para frente essas campanhas destrutivas... Que poluído, né, enfim. Falam muito. Falam. E aí a gente precisa entender isso. E hoje também não é só o defensivo químico. A gente tem o biológico também. Então... é usado um mix, né, para cada situação ali e outra coisa, podendo usar o biológico, não vai ser usado o químico, né? Sem então a gente o preço, né, muito caro. Essa questão do preço é um outro detalhe, né? Por exemplo, as pessoas, não, mas a gente vê que usa fora do padrão e tal. Pensa que um produtor que planta, vamos colocar lá, 100 hectares, né? Aí a prescrição é usar meio litro do produto por hectare. Gente, se está prescrito que ele é para ele usar meio, ele não vai usar um. Porque vai encarecer. Ele vai gastar o dobro, entendeu? E é muito caro. E é caro. Então, são narrativas, assim, colocações que não tem procedem, né? Não tem sentido, entende? Então, a gente precisa... É só para criticar mesmo. A gente precisa estar atento a essas colocações, né? Sim, sim. É aquela coisa, né? Que quem cria a vacina é porque já criou a doença. Então, esse é mercado só para fazer essas campanhas de... Essa movimentação. É um movimento mesmo. Então, Roberta, a gente, assim, por essa análise, se for fazer uma análise técnica mesmo, não procede, porque se o que vai ser ministrado está na dosagem correta. Aguarda o tempo de segurança para o defensivo cumprir o seu papel. Exato. Depois, o alimento ele vai ser vendido e depois consumido de forma tranquila. Segura, saudável para todo mundo. Exato. Né? Então, realmente não faz sentido. Não faz sentido. Você acredita que há um interesse geopolítico com esse tipo de campanha ou não? Para denegrir? Acredito. Porque o Brasil é um país que alimenta o mundo. Sim. O Brasil agora, em 2025, teve recorde de produção de soja, recorde de produção de milho, né? Então, a gente vê muitas dessas questões ataques mesmo, Sim. né? Direcionado mesmo. Porque um país que tem autossuficiência alimentar e ainda vende é um país geopoliticamente perigoso. Exatamente. Eu acredito nessa teoria. Roberta, eu tenho uma outra pergunta para fazer. Eu sei que não é você a coordenadora no estado, mas eu vi o projeto, eu achei fantástico, e eu vi que você participa desse projeto das Mulheres Interligadas. Agroligadas. Agroligadas. Isso, é um projeto. Muito legal. São as mulheres do agro, elas trabalham fazendo campanhas positivas para o agronegócio. Em escolas, né? Como que é? Conta só um pouquinho para nós. Eu já quero ser do agro, gente. Olha só, já é. Eu tenho, mas eu ainda não consegui produzir, mas eu vou produzir. Vamos lá. Preciso de assessoria. Bem, o movimento Agroligadas, ele foi um movimento que surgiu em 2014. Não estou bem lembrada o ano. Mas ele surgiu com esse intuito da comunicação positiva, né? Justamente por essa questão, na época, era sobre defensivo, né? E aí tinha uma mãe, né, do ramo agrícola, e os filhos, né, iam para a escola, e aí lá, quando os colegas descobriram que eles eram filhos de produtores rurais, houve uma confusão na escola. Começaram a discriminá-los. E aí, tipo assim, não, vamos com calma, vamos lá entender o que está acontecendo, né?
E aí ela foi para a escola, né, falou, aí ela inclusive levou uma palestra para a escola para poder explicar para os alunos, né, como que era essa questão do defensivo e N situações. Então, depois disso, né, essas mulheres que eram da mesma região ali, produtoras rurais, esposas de produtores, elas se reuniram, né, para pensar qual é a forma que a gente vai divulgar isso de uma maneira positiva, né, para que as pessoas entendam que a gente não está, a gente está fornecendo alimento e não querendo criar, Sim, não querendo doença nos outros, e poluindo e tudo mais. Então esse movimento nasceu com esse intuito, né? E aí aqui no estado, a gente trouxe, né, um núcleo, né, do movimento Agroligadas para cá. Hoje, até quem está à frente do movimento é a Camila Felipe, né? Tu conhece ela, vamos né, trazer Giane? ela aqui, Camila. Isso. E ela vai poder falar melhor dos projetos agora, né? Então, até um tempo atrás, a gente estava indo para as escolas para falar sobre a produção de soja, de milho, da questão pecuária, né, da importância do animal bovino, que também o animal até um tempo atrás foi muito atacado por essa questão de CO2 e tudo mais. Então, gente, é incrível. E dentro das escolas as crianças amam, né? Eles ficam assim, e a gente vê que é tipo assim, eu quero ser do agro, né? Que legal. A gente via assim, dá resultado. Dá. E as crianças falam, lá no sítio da minha avó é assim, a galinha é assim, o boi é assim e tal. Então tem uma interação muito bacana com isso, sabe? E eu sou adepta da comunicação positiva, né? Então, se eu não posso contribuir falando, né, de maneira positiva, ou eu não sei, eu prefiro não falar sobre aquilo. Sim. Mas tem gente que não, que ouve ali e já, né? Já são especialistas. Já. Mas é isso. E o movimento Agroligadas, ele tem todo esse intuito de comunicar, de educar e de fazer essa ligação entre as mulheres, né? Então, hoje é um movimento que está em vários estados do Brasil. Interessante, né? Interessantíssimo. Esses palestras ainda fazem? Estão fazendo agora? As palestras para as escolas? Precisa solicitar para alguém? Como é que faz? Aí a gente teria que conversar com a Camila, né? Okay. Com a equipe da coordenação dela. Não, é muito legal. Eu imagino, a gente pode convidá-la para vir aqui esclarecer. E aí me surgiu uma outra questão. Vocês têm algum projeto, algum direcionamento para que mulheres produtoras tenham uma forma diferenciada de atendimento ou não? Vocês atendem de forma geral? Porque aqui também a gente tem muitas mulheres que são mães solos, que elas produzem, elas escoam sua produção. E eu já conheci algumas delas que falam muito da dificuldade que é, porque é um trabalho muito braçal, né? Sim. Trabalho com terra. E essas mulheres que não têm o marido, não têm a força masculina ajudando elas, é uma vida muito difícil. Existe algum posicionamento com relação a esse público ou não? Vocês atendem de forma geral? O atendimento é de forma geral, mas eu acredito que o município ou o estado, eles tenham algo diferenciado, sim, para as mulheres. Mulheres produtoras. Sim, porque tem uma tratativa diferente, né? Mas eu falo assim, hoje das empresas terem algo específico, não. Não. Mas seria um público que deveria ser olhado de forma diferente, você acredita, por algumas peculiaridades dessa cliente? O que acontece é o seguinte, a gente teria que tentar entender, por exemplo, qual é a atividade, né? É atividade agrícola, é atividade pecuária, se é agrícola, está produzindo o quê? Né? Para a gente tentar entender e aí tentar ajudar de alguma forma. Perfeito. Porque é amplo quando a gente fala nisso, né? E é muito específica a necessidade delas, né? Roberta, a gente está chegando ao fim, mas a gente quer que você responda uma última pergunta. Como que você projeta o agronegócio em Roraima nos próximos 10 anos? E eu queria que você já falasse. Isso, claro, o que você vê hoje, a sensação com o trabalho que está sendo feito ao longo desse tempo todo, com as perspectivas que a gente tem de crescimento do agronegócio em Roraima. E o que você diria para quem tem interesse em vir para Roraima investir no agronegócio?
Olha, eu acredito que a atividade agropecuária vai crescer muito ainda aqui no estado, né? E que aqui é um lugar muito bom da gente morar, da gente viver, da gente criar nossos filhos. Sim. Eu acredito que vai haver um crescimento promissor ainda. Ainda temos, né, áreas com preços, com valores consideráveis em relação às demais áreas do Brasil. Sim. Então, aqui é um lugar de crescimento e de oportunidade. O clima ajuda? Ajuda. Nós temos 2 safras, mais ou menos, aqui. Essa Falam questão isso, das sempre falam 2 isso, safras, eu acho assim que é algo que vai acontecer. Sim. Né? Hoje, a gente dizer que faz 2 safras, nós não podemos falar isso, né? Porque eu acredito assim, a gente ainda está se conhecendo, Se né? ajustando. Se ajustando. Nos primeiros anos também, quando a gente veio, então, depende muito da tecnologia usada, né? Então, a gente... mas não usava a tecnologia? A tecnologia já existia, mas a gente precisava produzir o que a gente ia conseguir vender, entende? Então, aos poucos, as coisas foram mudando. Então, hoje a gente consegue usar algo, né, de uma tecnologia melhor. Drones. Tudo mais. Até eu falo da questão de biotecnologia mesmo, né? E isso vai melhorar ainda no estado, né? Eu falo assim, por exemplo, a gente precisa encontrar variedades que, de fato, te deem condições de plantar e colher dentro do período para você vir com uma outra cultura. Que a gente sabe que aqui as chuvas, o período da chuva oscila muito. Então, às vezes, você faz um alto investimento na safrinha que não vai te dar retorno. E eu ouço muitos produtores dizerem assim: eu prefiro fazer uma safra só, bem feita, do que eu querer fazer 2 safras e ter quebra em uma delas, porque daí leva o prejuízo lucro grande, embora, entendeu? Então, hoje ainda eu diria que temos uma. Temos uma. Uma grande safra. safra. Mas eu acredito que sem demora, né, com toda a tecnologia que vem sendo desenvolvida, que a gente vai conseguir, né, fazer 2 safras aqui. Que bom. Que bom. Que esse tempo seja breve. Logo. É isso mesmo. A gente fica muito feliz com a sua presença. Roberta, muito obrigada. Olha, essa conversa é muito importante. Tem que se estender. Vamos matar a galinha pra gente continuar essa conversa. Vamos. Porque, assim, é muito importante a gente falar do futuro do nosso estado. Isso tem um impacto enorme na nossa economia. Que legal. Nós precisamos. E eu fico muito feliz em poder conhecer você. Eu te admiro muito. Meu Deus. Isso, pelo seu trabalho. Admirável. E eu agradeço. Eu não sou roraimense de nascimento, mas eu amo Roraima. É a terra da minha mãe, é a terra que me acolheu também quando eu vim para cá mais nova. Amo. E para mim, ver Roraima crescendo assim é fantástico. Eu sou muito feliz em morar aqui. Então, você foi uma das pessoas que veio e está ajudando o nosso estado a crescer. Muito obrigada. Além de ter muitas mulheres hoje assistindo que talvez pensavam que, olha, eu acho que entrar nesse negócio, eu acho que não é pra mim, por ser mulher. Olha aqui, gente. Roberta é um grande exemplo. Nossa, grande exemplo que sirva pra vocês de inspiração pra já entrar de vez, sem medo. Obrigada. Demorou, o sucesso demorou, mas chegou. Isso aí. Mas eu quero de coração agradecer a oportunidade, viu? Para mim é uma honra estar aqui no meio dessas mulheres seguras, né? E que com quem eu posso aprender também, né? Então, eu agradeço essa oportunidade. Obrigada. Está aberto aqui para um próximo encontro. Exatamente. Né? Legal. Porque quem senta nessa bancada são mulheres seguras em todas as áreas da vida. E a gente traz mulheres como a Roberta, que abre caminho no agronegócio, que é uma área predominantemente masculina. E ela veio, firmou sua empresa, abriu caminhos para outras pessoas, outras mulheres, inclusive. Então, a gente está muito feliz com a sua contribuição com o nosso estado e que seja promissor. Promissor a sua empresa, a sua permanência nesse estado, que os seus filhos cresçam e continue progredindo com esse estado e com todas as pessoas da comunidade. Porque o nosso podcast, Mulheres Seguras, é um podcast
que não é de motivação, é um podcast de posicionamento. E a gente traz pessoas aqui não para motivar, mas para trazer autorresponsabilidade e dizer para vocês que decisão de ser mulher segura só depende de você. Até o próximo podcast. Até. Bye, bye. Bye.